Queridos irmãos, vou procurar então ser breve. Nós temos aqui o Evangelho de João. Essa narrativa do capítulo 21 é uma narrativa que a sua perícope antecede o capítulo 21, ela vem do capítulo 20, quando, a partir da ressurreição de Cristo, a perseguição que se levantou, os 12 apóstolos estavam se escondendo com medo, bem como muitos discípulos, porque a situação era que o seu líder havia morrido, e eles ainda não tinham contemplado a ressurreição, estavam se sentindo com medo, desamparados e com a ameaça também de serem presos e até mortos. Eles então têm um momento de fraqueza e passam a se reunir em suas casas orando e buscando a presença de Deus. Quando Jesus ressuscita então, e ele sai ao encontro desses discípulos e os acha ali no capítulo 20 presos ou trancados em suas casas, ele entra e se apresenta a eles, e eles então veem Jesus, e Jesus cumprimenta ele e libera sobre ele aquilo que eles precisavam e que nós precisamos. Ele diz: paz seja convosco. Na segunda vez ele diz: paz seja convosco. Eles estavam um tanto medrosos, atribulados, desencorajados, e precisavam receber paz em seus corações. E tendo dito pela segunda vez, soprou sobre eles o Espírito, de maneira que entende-se pela a Bíblia que eles receberam fortalecimento, poder, capacitação, para terem coragem, para continuarem nas suas vidas pregando, anunciando, ensinando a palavra de Deus. Então Jesus sai, Tomé não está presente. Ali quando Tomé chega, eles falam para Tomé sobre a presença de Cristo. Ele então diz que não acredita, a menos que vejam os cravos nas mãos e toque-lhe a lateral, e então ele iria crer. E ele vai ter uma experiência então com Jesus, e ele crê, e fica assim abismado, e diz: Deus meu, Senhor meu, é Ele mesmo, Ele ressuscitou e está entre nós. Então nós entramos no capítulo 21, e agora Jesus vai se manifestar novamente. O versículo 1 e 2 diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Importante dizer que mar não era uma forma que se usava há um tempo atrás, mas não se trata de um mar, é um lago, tá? Muitas vezes mar da Galileia, outras versões já corrigem, dentro da matéria de geografia, mar não pode ser compreendido como um lago, um rio, e eles chamavam de mar, mas não é um mar, lá era um lago, né? Mar mesmo é o mar Mediterrâneo, o mar salgado, né? Eles chamam de mar morto, mas se tratavam de bacias de água, rios, né? Então eles dão o nome de mar, mas não era bem um mar, era um lago de Tiberíades. E ele vai até ali, Jesus. Por que ele vai até ali? Porque ali estavam os seus discípulos que haviam voltado atrás. Depois que eles tomam nota da morte de Jesus, eles enfraquecem um tanto, desanimam um pouco, e parece que eles querem voltar para a antiga vida deles. Quando Jesus chamou Pedro e os demais, ele pediu para que eles largassem as redes e fossem após ele, para aprender com ele a pescar almas, a ganhar almas. Então eles largam as redes e seguem Jesus. Quando Jesus morre, eles voltam então para a antiga vida. Nós temos aqui alguns personagens. O versículo 1 e 2 vai falar pelo menos de 7 discípulos. Quantos discípulos? 7. Versículo 2: estavam juntos Simão Pedro, 1, e Tomé chamado Dídimo, 2, Natanael, 3, e era de Caná da Galileia, e os filhos Zebedeus, 4 e 5, e outros 2 dos seus discípulos. 7. Então nós temos pelo menos 7 discípulos que estavam às margens deste lago, e com o objetivo ali, talvez de se refugiar, se retirar. Mas qual é a ideia que Pedro tem? No versículo 3 nós observamos: disse-lhe Pedro: vou pescar. Profissão dele, o curso que ele fez foi de pesca. Pedro gostava de pescar, ele vivia da pesca e era profissional da pesca. Então, um pouco sem esperança, sem objetivo, Jesus havia morrido, o que eu vou fazer agora? Eu vou ocupar o meu tempo, eu vou
pescar. Esses discípulos que nós lemos aqui, poderíamos tê-los como uma sugestão. Eles fornecem para nós uma imagem de um grupo, de uma sinagoga, de uma igreja. Aqui nós poderíamos ver uma configuração do que é uma igreja para Jesus. Ou seja, quando ele chama esses 12, se montava uma sinagoga naquela época de 10 a 12 discípulos. Então ele olha e diz assim: esse aqui vai servir para uma área, esse aqui vai servir para outra, esse aqui vai servir para outra, esse aqui vai servir para outra, e eu vou conseguir dentro da minha sinagoga desenvolver as atividades que eu preciso para então anunciar a mensagem do reino de Deus. A mensagem principal de João Batista e de Jesus não era o seu próprio reino, não era a sua própria mensagem, era a mensagem acerca do reino de Deus. Isso precisaria ser feito, essa mensagem, por ele, e depois que ele morresse e ressuscitasse, ele sabia que iria deixar essa terra. O legado dele, a missão que ele tinha, deveria ser continuada por aqueles que aprendessem com ele. Então ele chama esses homens para capacitá-los para este fim, para essa obra. O primeiro homem, ou o primeiro nome que nós temos aqui é Pedro. Pedro, ele poderia representar para a sinagoga e para nós hoje a imagem de um homem zeloso, um líder. Isso porque quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que logo no versículo 3, quem toma a iniciativa e a frente das coisas? Não foram os outros 6, foi Pedro. Pedro dá um pulo e diz assim: olha, eu vou pescar, quem vai comigo? Os outros dizem: vamos também. Pedro, ele tinha um senso de liderança muito forte, era colérico, era um homem que Jesus olhou e disse assim: esse camarada vai me servir. É provado que ele é um grande líder, porque no livro de Atos, no capítulo 2, na descida do Espírito Santo, profecia de Joel, lá do Antigo Testamento, que vai se cumprir nos dias de Pentecostes, onde todas as nações da terra, conforme a profecia de Joel dizia, estavam presentes ali. E o homem que toma a iniciativa para pregar e anunciar, nada mais era do que Pedro. Pedro toma a iniciativa. Ele se apresenta como um líder. Pedro é o homem que nós observamos hoje dentro da igreja, e observamos esse homem serve para ser líder. Pedro era aquele que tomava a iniciativa. Pedro era aquele que tinha uma prontidão para as coisas, não esperava ninguém mandar. Na igreja existem líderes, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, e aqueles que estão sendo treinados, que estão ajudando de alguma forma, são chamados de auxiliares, na Bíblia. Auxiliares e diáconos são ministérios de socorro. Pastor, o que é o ministério de socorro? Quando os apóstolos, no capítulo de número 7 de Atos, precisavam orar e pregar a palavra, mas não estavam conseguindo, porque tinham que servir a mesa, eles tiveram a ideia de dizer assim: precisamos de pessoas que tirem o sufoco da gente, que nos libere para a atividade da oração, que nos liberem para a atividade da palavra. Levantem entre vós 7 homens, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Esses homens não seriam os apóstolos, não seriam os líderes, mas seriam os homens que iriam abrir caminho para que os apóstolos pudessem trabalhar. Um diácono, alguém diz assim: pastor, o senhor não tem que fazer outra coisa na igreja senão visitar, orar e pregar. Muitos irmãos que se limitam a assumir as atividades de socorro, eles estão longe de serem líderes de alguma coisa. Longe. Porque o líder começa dando socorro à sua liderança. Ele toma a frente, ele é um Pedro, ele puxa a espada e diz assim: e Jesus não, arranca a orelha do soldado, e ele diz assim: eu estou em defesa dele, eu sou o socorro dele, ele não vai se expor, ele não vai ser preso, ele vai fazer o que veio para fazer, ele vai cumprir a missão dele. Obreiros bons, ele diz assim: pastor, deixa isso aí que eu faço, aí não é para o senhor não.
Ele não se limita, isso não é papel de líder de quem tem chamado. Tudo bem se for ovelha, só um crente para cultuar. Mas o Pedro não era retraído. O Pedro não se limitava. O Pedro é aquele que representa na igreja o crente que está pronto, tem prontidão. Ele se lança, ele está junto, ele diz: eu vou com o Senhor, mesmo que ele seja frágil e fraco, ele não consiga executar aquilo que promete. Mas Pedro dizia: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Ele tinha atitude, ele se posicionava, ele não era um zero à esquerda, ele era alguém que assumia junto com o Senhor Jesus e a liderança o seu papel. Tem gente que quer ser líder, tem gente que quer estar à frente, quer ser obreiro, mas não tem atitude. Não tem atitude, e as suas posições são vergonhosas, posições limitadas e de recua. E por mais que você tente motivar, não anda. Por quê? Porque não tem chamado para ser líder. Mal olhe lá um auxiliar. Para chegar um diaconato, o sentimento do diácono é: fui levantado para servir a mesa, para compartilhar com os órfãos, as viúvas necessitados, ajudar a atividade apostólica, de maneira que eles façam o que eles foram chamados para fazer. E eu não vou deixar o meu pastor fazer o meu trabalho, porque eu já fui levantado para ser socorro do ministério dele, e não para deixar ele em socorro, gritando socorro. Então Pedro representa na igreja alguém que é chamado para a liderança. Ele toma a frente, ele toma a palavra. Mateus 16, veja o que diz. Mateus 16 está assim, ó: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Jesus indaga quem o povo diz que eu sou, quem é o primeiro a se levantar novamente? Pedro. Pedro está em todas. Pedro participa de todas. Pedro está junto de todas. Pedro é o líder que ele, errando ou não, acertando ou errando, tendo sucesso ou não, ele se envolve. Vocês não vão ficar de fora não. Esse negócio é promissor. Eu estou junto. Vocês lembram da transfiguração? Capítulo 17 de Mateus, olha só. No monte da transfiguração, Pedro está presente. Verso 1, olha o que diz. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Agora olha o 4, ó. E Pedro, tomando a palavra: ô Pedro enxerido, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, olha o coração dele de servo, ó, de participar. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ele queria servir o seu líder. Ele queria servir o líder Moisés, o maior homem do Antigo Testamento no que diz respeito à legislação, e Elias, o maior profeta do Antigo Testamento. O Pedro olha assim: rapaz, eu vou fazer 3 cabanas aqui, ó, e começa a colocar ele: eu vou servir vocês. O Pedro tinha atitude de servo. Ele está fazendo aqui, por mais que seja ou não da boca para fora, é ele que toma a iniciativa e a frente. Ele não fica esperando pelos outros. Esse negócio de esperar pelos outros, às vezes me soa uma coisa de gente preguiçoso, covarde, ou medroso, que não tem atitude. E pessoas que não têm coragem de arriscar, de ter atitude, elas não crescem na igreja, elas não crescem na vida, elas não crescem profissionalmente, nos negócios, em nada. Aqueles que são mais ousados, dispostos a dar um passo, a arriscar, a ir para frente, a fazer, são os que normalmente ou quebram a cara logo, ou se dão bem na vida. E se quebram a cara, aprendem com o tombo, com a queda, se levantam e vão prosseguindo, vão em frente, aprendendo, acumulando em suas vidas experiências, sejam elas positivas ou negativas. O Pedro toma a iniciativa. Queridos irmãos, aonde falta
nas igrejas, se falta nas igrejas atitude, atividades, essa igreja irá regredir. É por isso que constantemente, nós temos no Antigo Testamento, no Taná, Israel em atividade festiva. Israel tinha programação uma atrás da outra. A igreja da congregação dos israelitas era festa da Páscoa, festa dos pães asmos, festa de Pentecostes, festa da trombeta, festa das cabanas, Yom Kippur e o grande dia de sábado. Como é que o pastor começa a observar, a mapear na igreja um possível líder, uma possível liderança? Essa pessoa é alguém que se envolve, veste a camisa, participa, está presente, se oferece para participar, para fazer alguma coisa. Não é alguém que fica se escondendo debaixo da moita, sabe, aquele camarada melindroso que não quer colocar a mão, meio covarde. Não, esse não serve para Deus. É diferente um potencial em líder. O que a igreja precisa hoje não é de líderes omissos, retraídos, apagados, sem vida. O que a igreja precisa hoje são de pessoas que se destaquem, que corram atrás, que queiram fazer, que queiram glorificar a Deus, que queiram se envolver. E essa é uma primeira característica da igreja. Ela pode ser vista na sinagoga que Jesus montou, na igreja que Jesus estava montando, na vida de Pedro. Pedro era alguém que se envolvia. Pedro era alguém que estava presente. Ainda no versículo 2, quem é a segunda pessoa? Estavam juntos Simão Pedro e depois Tomé, chamado Dídimo. Quem foi Tomé? Tomé foi incrédulo. Um camarada que disse assim: não, aquele camarada lá não era o Cristo, não. Acredito não. Aí ele ressuscita, aparece alguns, Tomé nem no grupo estava, que ele já estava tão fora. Quando Jesus vai na casa, ele estava distante. Cadê Tomé? Tomé foi fazer uma caminhada, Jesus. Estava lá no clube, estava meio distraído. Aí de repente ele chega, os discípulos dizem: Jesus ressuscitou. Ele falou: só acredito vendo. Quem nunca ouviu falar em Tomé, irmão? Será que Jesus não viu que Tomé seria um incrédulo dentro da sinagoga da igreja? Sim. Vão existir Tomés, não só líderes, mas Tomés dentro da igreja. Pessoas que são mais criteriosas, pessoas que são mais calculistas, pessoas que precisam ter uma experiência pessoal com o Eterno, com o Mashiach, para então crerem, pois se elas não tiverem essa experiência, elas não vão assumir diante de Deus a fé. Tomés, eu só acredito vendo. Precisa tocar. Mas quando a fé chega, olha o que diz João 20, versículo 28 e 29. Quando ele vai ter um encontro com Cristo, Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu! Exclamação. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Tomé é feliz porque creu. Mas parece que Yeshua está dizendo: olha, tudo bem, você precisou ver para crer, mas os que pela fé, sem precisar ver, creram, são mais felizes ainda. São mais felizes ainda. Ele confessa aqui que Jesus ressuscitou e admite que ele é o Messias. E o que é que nós vamos ver agora? Marcos 8, 38. Vejam comigo. Marcos 8, 38. Diz assim, porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Uma vez que você creu, uma vez que você teve a experiência, qual é o seu dever? É dar testemunho.
é ser uma testemunha. Por onde você for, você vai dizer: eu era incrédulo. Agora, a obrigação, por onde for, é dar testemunho daquilo que você não cria, para os que hoje também não creem, e passem a ter uma experiência, e através da sua fé, da sua experiência, eles também creiam. O mínimo que podemos ser agora são testemunhas, sermos testemunha também de Jesus, do eterno e de Yeshua Mashiach. Porque quando nós assumimos essa posição, há galardão para nós. Em Mateus capítulo de número 10, 32, Mateus 10, 32 diz assim, ó, Mateus 10, versículo 32, ó: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, Jesus falando, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quando você abre a boca e diz assim, ó, Jesus é o Filho de Deus, Ele é meu Senhor, é meu Salvador, Deus preparou Ele para me salvar, porque na verdade Salvador é só Deus, mas Ele salva por meio de juízes, como diz lá, os juízes de Israel, no livro de Juízes, são chamados de salvadores, eles são chamados, né? E lá em Atos diz que Deus levantou um para ser salvador em seu nome, ou seja, ele não precisa descer aqui para salvar. Deus salva por meio de anjos, Deus salva por meio de vento, Deus salva por meio de homens, Deus salva por meio do seu Filho. Ele levanta salvadores. E aqui nós observamos que quem o confessa tem a bênção também de ser confessado diante de Deus e dos anjos. No mundo espiritual, você que era um Zé Ninguém, passa a ser alguém. Alguém reconhecido por Deus, alguém reconhecido pelos anjos. Quem é a terceira pessoa que nós observamos em João capítulo 21, versículo 2? Diz aqui, ó, Natanael. Enquanto nessa igreja que Jesus está montando tem um líder, um que vai ser líder, tem um que vai ser criterioso e alguém que vai dar testemunho com muita persuasão e convicção por ter tido uma experiência pessoal com ele. Mas tem um outro aqui que é um Natanael. E quem era Natanael, pastor? É simples, veja comigo que Jesus falou de Natanael. João 1,47. Evangelho de João, capítulo 1,47. Olha só. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Quem sabe me dizer o que é a palavra dolo? Em quem não há falsidade. Põe na linguagem de hoje. 47, ó. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero, em quem não há falsidade. Sabe o que precisa ter na igreja de Jesus? Pessoas sinceras, pessoas que falam o que sente, que pensa, pessoas que são verdadeiras, pessoas que não são falsas, pessoas que te servem um pãozinho com queijo, um cafezinho, bate nas costas, mas quando você vira as costas e sai, desce a lei em você, fala mal de você. Na igreja precisa existir pessoas como Natanael. Jesus queria dentro da sua sinagoga um Natanael, uma pessoa onde não havia nela falsidade, uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que você pudesse olhar para ela e dizer assim: eu gosto de você porque você fala o que pensa, o que sente. Você não fica guardando, você não fica escondendo, você não fica falando pelas costas, você chega e fala. Eis um Natanael, um israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade. Na igreja de Jesus tem Natanael, na sinagoga dele tem. Era uma imagem que nós poderíamos dizer dentro da igreja de santidade, uma pessoa verdadeira. Davi era um homem que matou, tinha espada, sangue na mão, adulterou, colocou o marido da mulher que ele adulterou na linha de frente para morrer, para ele ficar com ela, planejou coisas terríveis,
Mas a Bíblia diz que Deus o perdoou e o abençoou, porque ele tinha algo em sua vida que era a sinceridade. Davi foi sincero com Deus. Davi falou com Deus abertamente. Davi falou o que ele sentia, porque a palavra sinceridade vem disso, de você falar o que sente, o que está dentro de você, o que você está sentindo no seu interior. Então Davi, ele é alguém que Deus aprova ele, e ainda diz que é segundo o seu coração, porque ele era sincero. Não foi por causa dos pecados de Davi que Deus o rejeitou ou deixou de aprovar, mas foi por causa da sua sinceridade. Porque se você pecar e se arrepender, mas tiver falsidade, você não se aproxima dele. Ele não aceita você na presença dele. Mas o homem que peca, erra e se arrepende, mas tem qualidades que são recebidas na presença de Deus, ele pode se achegar a Deus e ser amigo de Deus. Amizade depende de sinceridade. Amizade depende de transparência, de verdade. E homens na Bíblia como Abraão, homens na Bíblia como Davi, eram amigos de Deus. Por quê? Porque eles tinham esse coração na presença de Deus. Eram pessoas que acabavam se santificando e demonstrando a santidade de Deus na igreja, na obra de Deus, no meio da congregação de Israel. Quando a santidade ela falta na igreja, o pecado ele é tolerado e a fraqueza generalizada em todo o povo de Deus. O Senhor habita nos locais que são primeiro purificados, onde o pecado é expiado, onde há arrependimento, onde há mudança de vida. Então ele se apresenta e ele então caminha junto. É assim que Deus é e é assim que Deus faz. Ainda no capítulo 21, versículo 2, nós temos um outro personagem. Quem é o outro personagem? Os filhos de Zebedeu. Alguém poderia me dizer quem era um dos filhos de Zebedeu? Tiago. Tiago era um dos filhos de Zebedeu. Quem é Tiago na igreja? O que representa Tiago na sinagoga de Jesus, na igreja do Senhor? Tiago representa, hoje, em nossos dias, os perseguidos. Em Atos 12, versículo 2, olha o que diz, Atos 12, 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. 2 filhos de Zebedeu. Tiago foi morto a fio da espada. Este homem ficou para a história e Jesus o escolhe para fazer parte. Porque você um dia iria passar por perseguição ou perseguições. Os que nos antecederam passaram por perseguições, e os que virão após nós passarão por perseguições. E uma igreja e um povo que serve a Deus, que não está preparado para as perseguições, não vai muito longe. As perseguições fazem parte. Hoje, na minha vida, o contexto de perseguição só me fortalece. Parece que o meu sangue ferve quando eu ouço alguém dizer que alguém está falando mal de mim, alguém quer me derrubar, alguém quer me colocar para baixo. A coisa nasce uma força dentro de mim, e eu começo a ter mais ânimo ainda para orar, para ler a palavra, para fazer as coisas, para desenvolver, para ter sucesso, tudo isso para glorificar a Deus em meio às perseguições. Isso é diferente de quem não tem Deus e quem não compreende o que é ser povo de Deus. O que não é povo de Deus anima, procura uma cama, se tranca em um quarto. As perseguições lhe afetam, não tem raiz, conforme a semente que Jesus diz, e o calor da perseguição vem e mata. Mas o segundo Tiago não, diz, eu estou disposto, pode decapitar.
Perseguição faz parte, o mestre falou, teríamos aflições, teríamos perseguições. Eu não vou ser uma igreja fraca, anêmica, apática, que não aguenta um ventinho, uma provinha e já sai fora. Irmãos, quanto mais há perseguição, mais cresce o povo de Deus. Quanto mais perseguiam o povo de Israel e mais perseguiam os discípulos de Jesus, mais cresciam o povo de Deus. Lá naqueles dias se espalhavam e multiplicavam, mas eles glorificavam a Deus. A perseguição faz parte. É aquele velho processo de pegar a clara do ovo e bater. Quanto mais bate, mais ela cresce. Assim é a igreja e o povo de Deus. Você é assim? Quanto mais as pessoas te batem, mais você tem ânimo. Quanto mais as pessoas dizem que você não vai conseguir, mais você fala, você vai ver se não. Quanto mais eles te perseguem e tentam te derrubar, mais você levanta a cabeça assim, eu tenho Deus em minha vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. A diferença em quem serve a Deus e quem não serve. Muitos vão se levantar inspirados e usados pelo inimigo para puxar o teu tapete. O único problema e a única coisa que eles não sabem é que Deus já havia te tirado de um charco de lodo e firmado os teus pés em rocha, e lá na rocha o teu tapete não é puxado. Você fica firme e sustentado pelas potentes mãos do Senhor. É diferente. E aí ele pega um Tiago que era ponta firme, camarada que pregava e mexia com todo mundo, né? E aí põe lá e diz assim, esse aí vai servir de exemplo, e vai ser um que vai sofrer perseguição, vai ser morto, para que a minha igreja entenda, os meus discípulos entendam o que é ser de fato e verdadeiramente um servo de Deus. Será que a igreja de hoje está disposta a perder a vida por causa do reino? Será que os crentes de hoje têm estrutura suficiente para não negar a Deus, não negar o Filho de Deus e ficar firme a preço de vida? Porque o evangelho que se prega se exclui Tiago. O evangelho que se prega se exclui João Batista. O evangelho que se prega hoje se exclui a cruz, o sofrimento, as perseguições. E se você tem levante em sua casa, no seu trabalho, é sinal que o Espírito de Deus está sobre você. Então glorifique a Deus, honre o Senhor. Você não está só nessa luta, Deus continua presente, o Senhor continua trabalhando sobre a sua vida. O inimigo, ele se levanta, mas tem que cair, porque maior é o que está com você, desde que você mantenha a sua fé e não negue a Ele. Tiago é alguém da sinagoga que representa as perseguições. Quem era João? Irmão de Tiago. Foi um profeta, a quem foi revelado o Apocalipse. E aonde não há profecia, aonde não há palavra, ali há corrupção, ali há degradação, ali há morte, não há vida. Leia comigo para finalizarmos. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é morta, ela é viva, e ela também é eficaz. Aonde não tem a profecia, a palavra de Deus, não tem vida. João era um profeta. O que João representa na igreja hoje? João representa a palavra, a profecia, a pregação, o anúncio das revelações de Deus, das coisas espirituais. Uma igreja que não tem liderança, uma igreja que não tem mestres criteriosos, uma igreja que não há santidade e sinceridade, uma igreja onde não há força nela o suficiente para suportar perseguições, uma igreja onde não há palavra para dar vida onde tem morte, ela não pode representar nem a Deus e nem ao Filho de Deus. Em Provérbios 29, versículo 18, diz assim, Provérbios 29, 18, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Esses discípulos foram chamados para um propósito, para montarem uma igreja. Cada um foi estrategicamente chamado, porque o Pai, Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não o enviar.
Ele falava com o Pai, tinha as revelações do Pai e o Pai indicava. E o Pai então envia aqueles que poderiam compor, construir, desenvolver uma igreja que seria posteriormente um povo forte, um povo poderoso, que iria representar o Eterno na face da terra e o seu filho Yeshua. Quem é você dentre esses discípulos? Com quem você se identifica? Qual é o seu dom, o seu chamado? Reflita sobre isso. Pense sobre esses homens, sobre quem Jesus chamou para compor a igreja. Entenda que hoje em nossos dias você representa um deles, para compor a igreja e trabalhar para o reino de Deus. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Altíssimo de Israel, por mais um dia, por estarmos em tua presença, podermos adorar o teu nome, meu Pai, e orarmos a ti nesta noite. Senhor, tome as nossas vidas em tuas mãos, use-nos para o teu louvor, para a tua glória. Abençoe este povo que aqui veio nesta noite, leve-os em paz, em segurança, acampa os teus anjos, dê-lhes uma semana abençoada, alegre e feliz, cheia de tua presença, multiplicando sobre cada um dos teus filhos a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia. Assim, Altíssimo de Israel, nós te oramos, rogamos e pedimos essas bênçãos hoje e para todo sempre, em o nome de Yeshua HaMashiach, e toda a congregação diz amém. Diga graças a Deus.